Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando nosso programa. Eu quero agradecer a você por nos permitir entrar na sua casa, no ambiente de trabalho, onde você estiver, nas redes sociais. A gente, em nome da Associação de Pessoas com Deficiência de Ribeirão, queremos lhe agradecer pela sua atenção, seu respeito com esse projeto que está aqui há 11 anos, conversando, tentando levar para as pessoas alguma informação do ponto de vista útil e pertinente ao segmento de pessoas com deficiência. E hoje nós temos o prazer, quero agradecer de antemão a Leandro, que é fisioterapeuta, veio conversar conosco sobre um determinado tema na área de fisioterapia, que interessa não só a pessoa com deficiência, como também as pessoas, a sociedade de modo geral. Bom dia, Leandro. Bom dia. É um prazer estar com vocês novamente, tá? Leandro, iniciando nossa conversa, a gente vai falar sobre lombalgia. E o que é a lombalgia? A lombalgia, ele é aquele desconforto na região lombar, mas ele se dá por vários critérios, é claro. Mas a gente vê que essa dor se manifesta de forma específica ou inespecífica, tá? E aquele incômodo que muitas vezes vem subitamente, mas também essa dor na lombar irradia ali para a região glútea e desce para a perna, aquela famosa dor no nervo ciático, sabe? Então, essas dores, elas, claro, os estudos mostram que é a segunda causa mais frequente das pessoas irem ao médico, pedir um atestado, por causa da dor lombar ou dor nas costas, né? Aí a gente vê que a grande maioria é por causa disso, por causa da dor lombar, sabe? Pois essas dores lombares, como você está dizendo, lombar, o que é que causa? Por que acontece a maioria da população sente alguma coisa nesse sentido? Sim, é interessante essa pergunta porque ela vem em decorrência de uma sobrecarga funcional, tá? Muitas vezes a gente vê que é por excesso da atividade, principalmente ali da região lombar, de flexão, extensão, agachamento, ou aquelas posições muito estáticas, por exemplo, principalmente do trabalho, tá? De tempos muito prolongados sentados, ou muito em pé, tá? Ou a falta de atividade física, tá? Ali da região que acaba sobrecarregando as demais regiões. A lombar não tem aquele fortalecimento, não tem aquela estrutura para manter as atividades, né, do paciente. Então a região começa a sobrecarregar, começa a se tensionar, e a gente sabe, né, que o corpo ele dá sinais, que os estudos mostram que a maioria dos pacientes não procura atendimento porque a grande maioria dessas dores vem, só que a grande maioria ela vai embora, sabe? Uns 80% dos pacientes, após alguns dias, essa dor passa, mas a gente sabe que ela retorna e a gente muitas vezes não sabe o porquê, sabe? Então é interessante esse ponto. Você falando isso, veja bem, quando você sente uma dor, geralmente tem medicamentos, né? Se toma um remédio ou outro e passa, é isso que você está dizendo, ele volta. Sim. Esse voltar é porque o problema não foi resolvido. Isso, justamente, a gente não sabe. Postura, no caso, não deficiência pessoal, mas uma pessoa até no modo de sentar, como é que tem que se fazer para evitar problemas futuros? Interessante essa pergunta. Uma das principais coisas é o autocuidado, tá? Se perceber, principalmente questão postural e atividades físicas relacionadas à lombar, tá? Ali tanto a lombar como os músculos subjacentes ali. O abdômen, o glúteo, que muitos têm, né, essa, como posso dizer, descrença da atividade glútea, né? Que não, porque é uma coisa que não se trabalha, principalmente os homens, né? Mas é extremamente importante, tá? Porque tem ali a musculatura que deixa, tá, a região mais confortável para as atividades. Então, a atividade física, tá, e fortalecimento das estruturas é o principal ponto a ser trabalhado, tá certo? Então é uma coisa que essa tecla que a gente bate muito.
Muito bem. Leandro, fisioterapeuta, você trabalha numa área que é muito importante hoje para uma boa qualidade de vida das pessoas. E o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico dessas dores? Como ele pode ajudar você, o profissional de fisioterapia? É uma boa pergunta também, tá? Quando, né, o paciente vai ao fisioterapeuta ou vai ao profissional de saúde, a gente tem aquele cuidado de fazer uma anamnese, uma análise bem detalhada do paciente, para saber o que realmente aconteceu com ele, o que está gerando aquelas dores, tá? Então a gente faz uma análise criteriosa, física mesmo, tá? De apalpar, de ver as estruturas, de analisar como está o alinhamento das vértebras e todos esses critérios, tá? Mas também é de suma importância os exames de imagem, muitas vezes, que são a ressonância magnética, que é o padrão ouro que a gente usa para saber o que realmente tem ali, e também o raio-x, tá? Que também ajuda muito o profissional a saber se realmente as estruturas ali foram afetadas. É verdade. Uma outra coisa que eu tenho certeza que a população sempre se faz perguntar, além do diagnóstico, o tratamento adequado é a partir do diagnóstico, como funciona? Isso mesmo. A gente vê que saber o que está gerando aquilo, como um professor nosso muito experiente na área diz que a gente foge dos sintomas, a gente quer saber o que está gerando aquilo. Então a gente tem que saber primeiro o que ocasionou aquilo para tratar de forma adequada. Muito bem. Uma pessoa com deficiência, Leandro, um cadeirante, por exemplo, usuário de cadeira de roda, quais as mais frequentes possíveis dores que uma pessoa que não tem, obviamente, uma atividade física por conta da deficiência, o que é que você se você já acompanhou alguém, e qual é o mais frequente para as pessoas com deficiência sem condições de nenhuma atividade física com relação às dores? É uma importante pergunta, tá? Porque nesse quesito a gente sabe que ele muitas vezes é dependente, tá? De que outras pessoas façam por ele. Mas também a gente tem aquele critério de que se o meu paciente faz uma atividade, por mínima que seja, eu não faço por ele. Mas nessa questão a gente trabalha com os que trabalham com ele, tá? O cuidador, a mãe, o pai, aqueles que estão mais perto, tá? Então, eles trabalham fazendo alongamentos passivos, trabalham fazendo fortalecimentos mínimos que eles conseguem trabalhar, tá? Porque tem aqueles cadeirantes que conseguem fazer certa atividade, né? Consegue fazer certo movimento. Então, por que não trabalhar o que ele consegue fazer, por mínimo que seja, ele mesmo fazer, e aquelas questões que ele precisa de outra pessoa para mobilizar, para mexer, então o cuidador, o profissional faz isso por ele, tá? Então é importante essa questão. Leandro, uma outra coisa, quando a pessoa não tem um cuidador em casa, uma pessoa com deficiência, mas tem um familiar que ajuda, como no caso o fisioterapeuta poderia ajudar essa pessoa no dia a dia a fazer algum movimento para ajudá-lo? Com certeza, tá? O fisioterapeuta, o profissional de saúde, indo lá e analisando as questões, tá? Poderia sim passar alguns cuidados, alguns exercícios, mas a gente vê nessas questões que uma das coisas mais importantes é a informação, tá? De que a gente tem ciência de que mesmo se a gente fazer os exercícios, fazer os alongamentos, fazer as atividades cotidianas, ser algo benéfico para ele, tá? A gente deixa as instruções, tá? Para as pessoas que cuidam dele na casa. A gente repassa para as pessoas que pelo menos estão ali junto com ele, tá? Porque a fisioterapia, o profissional que vai chegar ali vai passar 1, 2, assim 3 horas, mas o resto do dia a família e os demais que vão estar com ele. Então o cuidado e o autocuidado é extremamente benéfico nessa questão.
Estamos conversando com o Leandro, fisioterapeuta, falando sobre lombalgia, dores musculares para as pessoas de um modo geral. Antes de reiniciar a nossa conversa, continuar nosso bate-papo, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos ouvindo. São muitas, Leandro, muita gente. A gente lembra de alguns, mas eu sei que tem muita gente sempre ouvindo esse espaço, esse momento, que é um momento que, digamos assim, só tenta ajudar, contribuir com informações de você que está aqui hoje conosco. Hoje à tarde, às 14 horas, está acontecendo uma assembleia em Recife do Sintep. A nossa presidente Ivete Caetano está realizando com toda sua diretoria, e provavelmente futuramente teremos aqui alguma coisa, não sei se a nossa presidente Ivete vai ligar para cá para falar conosco, mas alguém falar da importância dessa pauta da educação no estado de Pernambuco, que estão se reunindo hoje, fazendo uma assembleia, e a pauta a gente vai poder conversar detalhadamente com mais alguém futuramente aqui. Uma outra coisa, agradecer a Magno Dias, que está nos ouvindo, que sempre tem sido um parceiro nosso, o Domingo Sávio. Eu falo do Magno porque semanalmente ele está junto conosco, ele não está aqui, mas virtualmente tem sido um grande amigo, uma pessoa parceira. Como também o Rubinho Linhares, que sempre está ligado conosco, direto de Fortaleza, é o nosso coordenador nacional e que tem tido um trabalho muito difícil, mas muito prestativo do ponto de vista para o segmento a nível partidário dentro do PT, mas é uma pessoa aberta a todas as questões. Como também Antônio José, um pernambucano que está em Brasília, a Lenice Couto, eu sempre lembro da Lenice, que é uma mulher cega, Leandro. Ela não tem a visão, mas ela fez doutorado, uma mulher totalmente com autonomia. Eu admiro muito Lenice, porque ela, além de ter sido independente de um cargo público que ocupou, mas é uma profissional que tem se dedicado muito e ajudado a muito. O nosso amigo Jarba Trindade, advogado de Garanhuns, ele é de Garanhuns, advogado, pessoa também sem visão, é a pessoa com deficiência visual, mas é um excelente profissional que ajuda bastante dentro do possível com seu profissionalismo e a sua seriedade como advogado no segmento. E aí sim, são muitos e muitas que estão espalhados por esse Brasil afora, que estamos sempre lutando dentro do possível, cada um do seu jeito, mas buscando melhorar. Leandro, voltando à nossa conversa, a gente sabe, por exemplo, que essas questões da fisioterapia, existem as faixas etárias, né? Onde ela começa a de fato surgir essas dores que você está falando para a gente. Sim. Geralmente, qual a idade que começa a se ter mais cuidado, ou se possível antes, para prevenir? Assim, Luiz, a prevenção sempre é algo que a gente prioriza, tá? Principalmente os jovens, ou homens e mulheres de meia idade, é muito importante os exercícios físicos, mas a gente vê mais numa faixa etária claro, não tem uma faixa etária específica em si, tá? Nem os estudos mostram tanto, mas a gente vê mais em pacientes com 30, com 35, 40 anos, entre essa faixa etária, sabe? A gente vê mais os pacientes com esse tipo de síndrome. Essa faixa etária, a partir de quantos anos geralmente começa a ter mais? A gente veio mais com uns 30 por diante. 30 anos acima, né? Sim. Pois é, e tendo isso, essa possibilidade, qual a prevenção que devemos ter para não sofrer dessas males, dessas dores? O que é possível? Você fala muito de medicação, né? Sim. Só para concluir a pergunta. Geralmente as pessoas sentem uma dor, vai tomar um dipirona, uma coisa, isso é recomendável? Respondendo a sua primeira pergunta, tá, Luiz? A gente fala que atividade, movimento é vida, tá? Então, o fortalecimento ou o trabalho voltado para aquela região, principalmente lombar, como a gente já falou, glútea, de abdômen, é muito importante. Então, as atividades físicas e a qualidade de vida é um dos principais requisitos para a gente não ter, tá? Não ter, principalmente de maneira precoce, tá? Como a gente vê que, claro, não são todos e não é com toda frequência, mas pacientes com 20 anos tendo uma lombocetalgia grave, que uma pessoa com 30 anos, 30, 40 anos vai manifestar. Então, a atividade física, qualidade de vida, a maneira como a pessoa de posicionamento, de
trabalho principalmente é algo que é de suma importância, sabe, a gente ter esses cuidados. É uma coisa, Leandro, o celular, eu também tenho muito esse hábito. Sim. Geralmente as pessoas, ao preparar-se ou usar o celular, ele tem uma postura da coluna um pouco para frente. Sim. Isso não é bom. É bom como deve ser feito o uso do celular para evitar algum problema de coluna futuramente. Bicho. Essa questão, eu vou responder essa e a outra pergunta que você falou sobre as medicações, tá? Sim, sim. Nessa questão, a gente se inicia principalmente sobre as questões posturais, tá? A gente inicia antes do celular as posturas, ou seja, aquela postura que a gente se adequa, de que, por exemplo, principalmente no trabalho, a gente ter o cuidado, tá? De ter a postura, tirar aqueles vícios posturais aos poucos. Principalmente a gente vai e lembra, opa, não posso ficar nessa posição, opa, estou trabalhando aqui, mas eu tenho que levantar, principalmente aquelas pessoas que têm uma jornada de trabalho muito prolongada. Sim. Opa, tem que dar aquela pausa, tem que levantar, tem que se dar um pouco, sabe? A gente faz essas adequações aos pouquinhos para tirar esses vícios posturais, tá? E a questão da medicação é uma coisa interessante, porque a automedicação é algo que a gente vê assim, de maneira absurda hoje em dia, tá certo? De que, senti uma dor nas costas, ou sim, principalmente, né? A dor, a lombocetalgia, então eu vou tomar algum medicamento. Calma aí, não é bem assim, tá? A gente vê que, claro, a maioria dos casos, essa dor, ela passa. Mas a gente saber o que realmente está acontecendo ali, procurar um profissional de saúde, um médico, para saber o que aconteceu ou o que está acontecendo com o seu corpo, é algo muito mais importante do que você se medicar. Porque futuramente a gente não sabe, né? Não sabe o que você pode ter ou o que você tem. Então, como a gente vai trabalhar isso, a gente não sabe o que é. E a gente estava comentando, foi, Luiz, sobre que não é só na lombar, né? O corpo tem aquele mecanismo de proteção de que a lombar está sofrendo, os músculos ali não estão aptos para a sua atividade. Então o corpo vai reagir. Como é que o corpo vai reagir? Pode ter uma dor na cervical, que é ali perto do pescoço. Pode ter uma dor no joelho. Pode ter uma dor perto da região umbilical. Então, o que é que está gerando isso? É a lombar. Mas como a gente vai saber? Um profissional, tá? É importante você falar sobre isso, porque a nossa cultura, né, de o chá, o remédio, a automedicação, e muitas vezes não se procura averiguar de fato com um profissional, como você falou, do verdadeiro problema para resolvê-lo. É a idade. A gente, a pessoa com deficiência, voltando para o nosso segmento, independente da idade, tem muitos sintomas e muitas situações de dores, independente da idade. Pode ser até uma criança, um adolescente que já sente dores. Sim. O que é que você recomenda enquanto fisioterapeuta para esses acompanhamentos de uma deficiência física, de uma deficiência às vezes sensorial, mas que prejudica ou atrapalha o dia a dia dessas pessoas? Principalmente, Luiz, como a gente falou, averiguar do que pode ser isso, tá? A gente saber o que pode estar ocasionando isso e tomar principalmente as iniciativas iniciais, tá? Para a gente prevenir. A prevenção é super importante, tá? Nesses requisitos, principalmente, como você disse, em qualquer faixa etária, de que a gente tem que ter cuidado com as posturas, cuidado com o trabalho, cuidado com as atividades diárias. Isso é em qualquer faixa etária, tá? Então, a prevenção é algo extremamente importante, talvez. É a prevenção sempre, né? Sempre a prevenção. Porque... Pois não, pode falar. Desculpe, viu? A gente tem aquela crença de que a gente vai para o médico quando a gente está doente. Não, a gente vai para o médico para averiguar o que está acontecendo com o nosso corpo, né? E o que
pode vir a acontecer, não quando a doença ou a enfermidade está ali instaurada já, então é muito mais difícil de tratar. Leandro, uma outra questão que eu tenho certeza que muita gente se preocupa ou pelo menos sente, além dessas dores, a fisioterapia ela tem um papel importante, você enquanto professor sabe disso, de contribuição com a medicina, com todos os profissionais. Porque se uma pessoa tem alguma doença ou alguma deficiência, que não é doença, mas tem uma situação que dificulta o dia a dia dela, a fisioterapia ela tem esse papel, digamos assim, crucial do ponto de vista de alívio, né, para aquilo que se sente todos os dias. Você, na sua experiência, é recém-formado, mas é uma pessoa que já está atuando na sua cidade, já tem feito trabalhos a domicílio, né? Já está fazendo na prática tudo isso. Como você vê a nossa região, você é aqui de Gameleira, Ribeirão, sempre está muito aqui, existe alguma coisa que, no seu olhar, atrapalha ou prejudica mais as pessoas por questões de cultura, de costumes? Com certeza, Luiz. Pelas questões que a gente já até comentou um pouco, tá? De que aquela crença do que eu acabei de falar para vocês, que só vai ao médico quando a doença está instaurada, e automedicações, principalmente vícios posturais. Estudos mostram que a grande porcentagem das lombalgias se manifestam em trabalhadores. Aqueles trabalhadores que têm uma carga horária extremamente pesada, tá? Ou pessoas que trabalham muito tempo sentado. Então, essas coisas são as que mais influenciam, e principalmente a grande maioria, né, da nossa região trabalha com um serviço mais pesado, um serviço mais rigoroso, então eles têm a prevalência até isso. Então a gente vê principalmente por aposentadorias e idas ao hospital, principalmente na nossa região, por isso. As famosas hérnias de disco, né, que a gente vê, que aí é uma coisa que acontece realmente. Uhum. E, inclusive, essa questão previdenciária, próxima semana acredito que a gente vai estar falando sobre isso, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma série de situações que você tocou. A fisioterapia, ao meu ver, e a de muita gente, eu queria que você nos ajudasse, além de observar, tentar ajudar nesse sentido, da questão cultural, do trabalho, do serviço pesado, digamos assim, mas existem outras situações que eu queria que você nos ajudasse, que além do serviço pesado, existe a visão, por exemplo, que quem trabalha muito em computadores, em telas, isso pode trazer algum dano à saúde. Sim, sim. A gente vê que, claro, os trabalhadores são os mais acometidos, né? Mas também a questão da prevenção não é muito elaborada, tá? Principalmente em trabalhos mais pesados. Por exemplo, tem nos regulamentos, tá? Claro, e nas leis, de que os trabalhadores que trabalham em certas questões, em certos âmbitos, eles tenham pausas, eles têm certos horários de almoço, tá? Então tem certas pausas que são obrigatórias no trabalho. Então a gente vê que alguns trabalhos não acontece isso, por incrível que pareça, tá? Então a gente vê a necessidade de uma melhor regulamentação sobre essas questões, tá? Principalmente a jornada de trabalho, que tem aqueles trabalhadores que trabalham nas questões mais pesadas, né? Um grande horário sem pausa, ou sem um cuidado específico. A gente diz que tem um fisioterapeuta da ergonomia, né? Ou aquele que fica olhando as questões ergonômicas. Esse é o fisioterapeuta que cuida das questões do trabalho, das posturas, do peso, principalmente da altura, tá? Porque certos trabalhadores não podem pegar, tá? Por exemplo, certos pesos e de determinadas alturas. Mas não, a gente vê que é bem mais rigoroso, né? As atividades, por exemplo, dos serviços mais pesados. Então, essa questão é uma questão que a gente vê assim com mais cuidado.
A questão da educação. Os professores, eles têm uma jornada muito, dependendo da quantidade de aulas que ele dê, é muito puxado, né? Sim, sim. Não é digamos assim, pesado, mas intelectualmente, todo um processo de sala de aula pode prejudicar esses profissionais. Aí o que é que você disse, o que é que você acha que é importante, como eles, profissionais, pensarem em se resguardar mais para ter uma saúde até a sua aposentadoria sem maiores problemas? É uma pergunta interessante, Luiz, porque a gente vê que os professores são muitos mais que sofrem, né? Por passar longos períodos em pé, ou escrever em quadros até sei lá que horas, ou escrever muito acima. Mas os cuidados que a gente diz são aqueles cuidados ergonômicos. É claro que vai depender das salas, né? Das turmas que o professor dá aula. Mas as questões de ter o cuidado de não ficar tanto tempo em pé, tá? Ou seja, sentar em tempos regulares, de 2 horas e meia ali, sentar um pouquinho, tá? Deixar uma cadeira ali perto. Não escrever acima do ombro, tá? Ou acima da cabeça. Ou seja, deixar escrever ali da linha mediana para baixo, tá? E também ter cuidado, claro, aquele auxílio didático, tá? Dos professores de passar as folhas para os alunos de não escrever, tá? Ou seja, aqueles, né, panfletos, tá? Mas seriam aquelas atividades para os alunos, tá certo? Então essas coisas assim que parecem simples, mas adotando, com o tempo a gente vai ter bastante diferença, tá? Muito bem, eu quero agradecer, Leandro Wellington, Isso. não é isso? Por ser sempre a segunda vez que você vem aqui conversar conosco, você e Santina, são formados aqui na FAESC, em Escada, né? Sim, sim. E está desenvolvendo esse seu trabalho aqui na nossa região mesmo. Eu quero agradecer a você, eu acho que essas pautas, essas dicas que é importante para o nosso público, Sim, sim. de pessoas com deficiência ou não, para que a gente possa se prevenir melhor. Eu quero agradecer em nome de todos que fazem a Associação de Deficientes em Ribeirão, e estamos sempre de portas abertas. Obrigado por ter vindo. Viu? Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo carinho, tá? Pelo respeito. E é sempre bom estar aqui com vocês, tá certo? Obrigado a você. A vocês todos, próxima semana a gente está tentando trazer uma temática muito séria e importante, que é um pouco da questão direito, jurídica. E já está certo, eu acredito que vai dar tudo certo para você ouvinte, como o Leandro fez hoje, falando de fisioterapia, dos cuidados que devemos ter. Eu acredito que essa pessoa vai nos ajudar também a poder nos preparar e conhecer melhor nossos direitos, questão da aposentadoria para pessoa com deficiência, BPC, todas essas regras e normas da legislação podem ser tiradas na próxima semana. Antes de encerrar, eu quero dizer que o nosso programa sempre tem um propósito, que é, além de trazer informação, é fazer com que nosso segmento, e eu tenho certeza que o conteúdo dessa fala de hoje com o Leandro, ela vai para muita gente lá fora, porque nós estamos agora formando uma rede de amigos, pessoas com deficiência ou não, que estão sempre sintonizados em uma conversa ou outra que fale sobre a visibilidade da pessoa com deficiência e seus desafios. A gente tem toda uma série de leis, como já foi dito várias vezes aqui, mas agora tem que partir para uma coisa mais pontual, de comunicação. Nós temos muita gente pelo Brasil afora, Leandro, com rádios, participando de rádios, com programas, com lives, com virtuais. Eu acho que é importante esse segmento atuar cada vez mais na comunicação no Brasil inteiro, em diversas áreas, na rádio, TV, na internet, para que a gente possa trazer a nossa mensagem, que é o nosso clamor, é o que a gente necessita. E a gente, obviamente, que precisa do apoio dos políticos, mas também precisa do apoio da sociedade, para que a gente possa concluir nosso trabalho e continuar sempre. A vocês um bom final de semana, que Deus abençoe o povo de Ribeirão e todos vocês estamos escutando.